Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus, aproveitando aí um tempo que o Senhor nos concede. Estamos envolvidos aí em um mês de oração. Começamos no dia 13 de novembro, estamos aí encerrando no dia 13 de dezembro e já tivemos hoje a nossa live oficial pela manhã, mas nós queremos hoje convidar seu coração para juntos estarmos meditando um pouco na palavra de Deus e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem essa noite para os nossos corações. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa, e que Ele proporcione um tempo maravilhoso a todos nós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sempre muito bom estarmos na Tua presença. E é um presente para o nosso coração desfrutarmos das coisas que o Senhor tem e sabe fazer. Porque Tu tens muito para o nosso coração e Tu sabes fazer as coisas acontecerem na existência e na vida daqueles que confiam em Ti. Por isso nós nos colocamos neste momento na Tua presença e à Tua disposição, para que Tu venhas ministrar o nosso coração e alcançar as nossas vidas, como o Senhor sabe fazer. Encontra cada um de nós e faz com que este tempo precioso que vamos passar na Tua presença seja algo significativo e relevante para a vida dos Teus filhos. Eu te peço que Tu estejas mais uma vez revelando a Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu nome mais uma vez seja engrandecido nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Eu te peço, esteja conosco e traz, Pai, a Tua palavra ao nosso entendimento, ao nosso coração. Talvez, humanamente falando, essa live não estaria acontecendo agora à noite, uma vez que já tivemos a nossa live pela manhã. Mas Tu tens os Teus caminhos, os Teus propósitos, Tu sabes com quem queres falar, Tu sabes do jeito que vais falar, e eu estou à Tua disposição. Eu te louvo por tudo que a gente tem vivido esses últimos quase 4 anos aqui, todos os dias, meditando na Tua palavra nessas lives, e eu te louvo porque o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tua palavra diz em Hebreus 10, 23, que Tu és fiel para cumprir o que Tu prometeste. E nós estamos confiando em Ti. Por isso nosso coração se rende ao Teu plano, ao Teu desígnio, à Tua vontade. E eu peço, esteja conosco. Acolhe-nos em amor e com amor mais uma vez, para a Tua glória, é o que eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Gente, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês, que é mais um bate-papo bíblico hoje, mas eu quero, na verdade, trazer uma palavra ao coração de vocês, hoje, com base nessa temática, destrancando a Câmara dos Horrores. Esta é a temática que nós vamos abordar essa noite, nessa live especial que o Senhor concede a oportunidade de respirarmos a Sua presença nela, a cada dia que a gente tem se achegado à palavra de Deus aqui. E eu quero aqui já saudar com boa noite, com a paz de Jesus, a todos os irmãos e irmãs que têm passado aí. Deus em Cristo abençoe a vida da Kelly, Deus abençoe a minha irmã Luciana, também a irmã Luciana e a irmã Wanda, Deus abençoe ao pastor Gilvan
e a pastora Eliane e toda a família que temos orado sempre por vocês, que Deus em Cristo possa continuar acolhendo o coração de vocês debaixo da sua graça. A todos mais, que Jesus encha cada vez mais seu coração, sua vida do Espírito Santo, e que o amor de Jesus transborde para um relacionamento íntimo, profundo, intenso e glorioso com o Senhor em todo o tempo. Nós vamos abordar essa temática destrancando a Câmara dos Horrores, e é a parte 5 de inúmeras mensagens que eu acabei compartilhando com essa temática. E nós tivemos aí em alguns lugares ministrando ao longo desses últimos 4 anos, e em uma oportunidade eu toquei nesse tema aqui na live, quando eu falei com vocês sobre toda a trajetória e a vida de José, o filho de Jacó. E em outros lugares eu falei, sobre um personagem que eu tenho um carinho muito especial e o amo muito, porque me identifico com o coração dele e também com alguns sofrimentos e lutas que ele vivenciou, que é o profeta Jeremias. E principalmente quando nos seus muitos momentos ele, com toda a sinceridade da sua alma, revelou diante de Deus sua vontade de parar, sua vontade de mudar de lugar, sua vontade de sumir, sua vontade de desaparecer. E o Senhor em todo momento assistiu Jeremias, fez com que ele tivesse o seu ânimo renovado e o ergueu e o colocou como voz. Mas ele viveu momentos de encarceramento emocional. E esses momentos que ele viveu foram de verdade prisões das quais parecia que ele não sairia de forma alguma delas. E um desses momentos eu já preguei para vocês aqui, Jeremias capítulo 38, Deus ergueu, a vida de um homem por nome de Ebed-Melech, e fez com que esse homem intercedesse diante do rei, e o rei disse a ele para pegar 30 homens e levar para puxar Jeremias de dentro do poço. Uma coisa linda que me chamou muito a atenção é que foram menos homens para jogar Jeremias no poço do que a quantidade que foi para tirar. Mas Deus, ele faz assim com a gente. Ele sabe o que o fundo do poço faz com a nossa alma, faz com a nossa existência, faz com a nossa história, e ele sabe o reforço que a gente precisa. E o bom de tudo é saber que diante de Deus, se nós estamos ligados nele, nunca faltará mãos para nos alcançar, mesmo estando no fundo do poço. E eu sei que dificilmente nesses últimos 10 anos, ou nos últimos 13 anos ou 15 anos, eu encontraria um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um auxiliar, um crente, que tivesse a coragem de, olhando nos meus olhos, dizer: eu não conheci o fundo do poço nesses últimos anos. Porque eu sei que é uma realidade esse fundo do poço que Jeremias viveu na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que amam a Jesus, que amam a Deus. Mas esse momento do fundo do poço também é esse momento onde a gente descobre que Deus tem mãos variadas, das mais diversas, para nos alcançar. E ainda bem que Deus tem mãos, porque apesar dele ser espírito, ele olha para as vidas que aqui transitam sobre essa terra e ele decide fazer dessas vidas um veículo da sua graça, um veículo da sua bondade, um veículo do seu amor para nos alcançar. E aí,
terceira parte, eu estive falando de outros personagens bíblicos, como, por exemplo, citei uma mulher, o nome de Ana, e aí foram ministrações em alguns lugares onde eu preguei essas 4 primeiras partes. E aí veio José, veio Jeremias, veio Ana, e a quarta delas eu falei sobre a figura emblemática de Moisés. E mostrei esse momento de encarceramento da vida de Moisés. E hoje eu quero trazer uma outra palavra, que é uma parte 5, e na verdade essa série, se eu fosse compartilhar com vocês semanalmente, ela iria no mínimo trabalhar aí 20 personagens, porque ela de alguma forma fala muito forte ao nosso coração e nos faz perceber na Bíblia os muitos personagens que vivem este tempo de aflição. E hoje é uma noite, eu tenho certeza que nesses minutos que eu vou compartilhar essa palavra com a sua existência, com o seu coração, é uma noite de reflexão, de cura. Você sabe que quando a gente coloca aqui o coração, a mente nas mãos do Espírito Santo, ele tem tratado a vida de muitas pessoas. Mas de onde nasce essa temática? Eu tenho uma paixão pela leitura de livros, de bons livros, e principalmente voltados, para o campo teológico e também voltados para a vida prática e comum do crente no dia a dia de vida dele. E eu acabo muitas vezes nessa minha paixão por livros transitando por alguns lugares, e sempre que estou em uma cidade ou um estado ou em algum lugar, eu acabo indo em livrarias ali de um shopping e faço um esforço quase sempre para chegar ali, para saber o que tem chegado aí de novo, até porque eu sou hoje um consultor teológico e quase sempre eu recebo mensagens e ligações de gente que me pergunta o que ler para tratar de tal assunto, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou de alguma forma podendo indicar a essas pessoas para que elas possam aí enraizarem o seu ministério e aumentar e ampliar o seu conhecimento quanto a determinados assuntos. E às vezes tem umas coisas mais antigas que eu conheço, tem outras mais novas que elas acabaram às vezes até por meio de pesquisa não chegando nesse material. E aí eu vivo sempre em contato com a livraria, com livrarias e ao mesmo tempo também pesquisando uma série de sites, de editoras, tudo que está saindo de novo ali, para somar com pastores presidentes, pastores de igreja e ao mesmo tempo também com muitos colegas aí que Deus foi fazendo cruzar o meu caminho. Claro que para aqueles que amam, e têm prazer na leitura, é que eu tenho o maior prazer de cooperar com eles nisso. E numa dessas minhas idas e vindas, eu encontrei um material que me chamou a atenção. E na medida que eu encontrei esse material, eu abri ali tudo e fui ler um pouco ali. Ali a gente tinha essa possibilidade de abrir o livro, dar uma folheada, ler um pouco, ou até mesmo sentar, ficar à vontade ali e ler. Não tinha nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas eu fui ler. Comecei a dar uma olhada nesse material e cheguei num capítulo deste material que tratava especificamente sobre essa temática, destrancando a Câmara dos Horrores. Claro que a viagem, o caminho, o trajeto que o autor faz por um outro caminho totalmente
diferente das coisas que eu pude vir pregando. Mas quando eu li um pouco daquele tópico, deu um start. E isso me trouxe um despertamento sobre algo que eu já vinha ministrando há muito tempo, por onde passei, em alguns lugares, que tinha a ver com essa cura interior, com a renovação interior, com a transformação interior. E era para mim uma temática que soou dando um grito muito forte. Porque naquele momento eu percebi que algumas situações que algumas pessoas viviam, elas eram situações bem maiores do que propriamente dito uma ferida aberta, ou algumas dores que alguém sentia. Eu fui percebendo que o que as pessoas de alguma forma viviam era muito mais intenso, muito mais profundo do que o que eu podia enxergar. E aí eu tenho que levar em consideração, sempre que eu falo isso, porque eu ouvi muita gente ao longo da minha caminhada e da minha trajetória. E sei da preocupação de muitos em ver a igreja, na medida que pregavam e ensinavam, pulando, saltando, gritando, vibrando. E como um pregador pentecostal, raiz, porque eu ainda sou um pregador pentecostal, pela misericórdia de Jesus, raiz, eu também gosto da operação, da ação, quando é do Espírito Santo pela palavra. Eu amo essa pureza, essa autoridade, essa graça manifesta do Espírito de Deus sobre os corações e as vidas. E amo ver as pessoas falando em línguas, e amo ver as pessoas falando em variedade de línguas. Amo encontrar em algum lugar e às vezes em alguns ambientes de culto, o Espírito Santo tomando gente na interpretação das línguas. Eu amo ver pessoas fervorosas, animadas, motivadas. E sempre que vejo eu lembro de um antigo diácono e obreiro de uma igreja que cooperei, congreguei logo no início da minha jornada de fé. E ele dizia: Jefferson, crente só presta animado. Os cultos que a gente estava junto com ele, sempre cultos lá para cima, sempre cultos marcados pela presença de Deus de uma forma muito grandiosa. E quantos instrumentos eu não vi e não conheci, homens e mulheres intensos na sua entrega diante de Deus por meio da oração. E que me ensinaram a orar, e que não esconderam alguns deles de mim, que o caminho tinha espinhos, que a gente tinha dias de monte, dias de profundo vale, que tinha dias que a gente ia para dentro do fundo, para dentro do poço, e se a gente não se segurasse ali na nossa fé, a gente iria sentir os abalos que atingiriam a nossa vida para mexer com essa fé quando a gente estivesse no fundo do poço. E o fundo do poço, para eles, numa outra linguagem, tinha a ver com tudo que ia querer parar a existência e a caminhada de quem quer que fosse, ao mesmo tempo. Que para a gente, essa linguagem hoje, não é? Ela tem a ver com a depressão, tem a ver com uma série de coisas, de situações que são vividas por cada um de nós. E que bom que Deus tem mãos variadas e múltiplas espalhadas pelo mundo. E tem aí as mãos dos psicólogos, as mãos de gente da psicanálise e, enfim, tem inclusive para algumas questões, não é, que mexem aí com a mente e tudo, psiquiatras. E a gente tem
aí muitas mãos espalhadas que são mãos que o Senhor usa, vidas que o Senhor usa dentro da sua área, com as suas habilidades para de alguma forma cooperar. E Deus tem outras mãos, que são as mãos dos pastores, as mãos de pregadores, as mãos de gente. Claro que falo dos sinceros e dos que amam a vida das pessoas. E estes que amam sabem muito bem o quanto Deus está gritando nesses últimos dias, querendo tirar gente deste lugar de fundo de poço. Então, quando eu li um pouco aquele capítulo, ali naquela livraria, o Espírito de Deus começou a ministrar o meu entendimento. E foi me mostrando muitos personagens. Enquanto eu lia aquilo, a mente ia para a Bíblia e me levava para vários personagens. Isso foi um dos pontos que fez nascer essa temática como parte daquilo que eu tenho pregado e ensinado durante esses últimos 4 anos. Mas uma outra coisa foi ouvir o coração de gente gemendo. Ouvir o grito do coração de gente gemendo. E quando você para ouvir de verdade, às vezes você ouve, quando sai da boca de alguém aquele grito, isso mexe com você. Mas às vezes você não consegue ouvir aqui, mas você ouve aqui dentro. Porque dentro de você o Espírito Santo te dá um discernimento que por trás de lágrimas, de gemidos, de soluços de alguém se esconde ali um grito de alguém pequeno e apequenado pela vida, pelas circunstâncias. Gente que mergulhou fundo demais na lama e não mergulhou porque quis, mergulhou porque as circunstâncias da vida bateram com muita força nele e nela. Se sentiram talvez em algum momento desamparados, caminhando sozinhos, sem vozes, que gritassem ao seu ouvido: estou contigo. Eu sei que há muita gente vivendo e tem gente que viveu e tem vivido isso continuamente, constantemente. Mas entre esses muitos momentos de aconselhamento que eu vivi e vivo continuamente, de 2002, 2003 para cá, eu não parei de sentar com gente em todos os lugares que eu passei para ouvir o grito da alma dessas pessoas. Mas um desses gritos mexeu comigo. Porque um desses gritos era um grito de uma menina que disse para mim: pastor, eu reconheço que estou presa, mas eu quero sair daqui com vida. Eu reconheço que estou presa. E ela gritava: eu estou presa, mas eu preciso sair daqui com vida. E é claro que esse grito dela não era um grito isolado. Era o grito de uma multidão de gente aflita, temerosa, gente sincera e amável, mas ao mesmo tempo bombardeada na sua existência, às vezes desde a infância, com situações das mais diversas que a colocaram dentro de um calabouço e não lhe deram a possibilidade de respirar um dia na vida. E quando foi que elas conseguiram respirar em algum momento? Quando a graça de Deus se revelou para elas e elas entregaram a vida a Jesus. E eu digo por um momento, porque aqueles que a mantiveram no fundo do poço encarcerada por muito tempo, claro, não ficariam felizes em verem as algemas partidas, em verem que aquele que veio para
proclamar libertação aos cativos. Aleluia. Ele chegou na existência dessa vida. E como ele chegou trazendo luz, trazendo vida, trazendo gozo, trazendo paz, trazendo renovação para o interior. Mas as investidas de quem manteve cativo por muito tempo sempre foram grandes e continuam sendo grandes. E é por isso que muitos, eu, você, nós, oscilamos tanto no caminho. Não conseguimos fincar as estacas, esticar a tenda e olharmos e dizermos: estou firmado. Porque no processo de saída desse encarceramento, há ataques fortíssimos. E às vezes até o Senhor, que é soberano, conhece, que é soberano, que tem todo o poder e conhece todas as coisas, até permite. Porque se você perguntasse a Deus, por que o Senhor não salva José? Não tira José daí. E Deus dizendo: eu estou tirando, mas também estou permitindo. E aí José vai para a cova, na casa de Potifar, caluniado, vai para um cárcere, e lá do cárcere parecia que não sairia mais. E era uma realidade. Até que alguém que estava no trono mandou que trouxesse José do cárcere até ele. E para o cárcere ele não precisou voltar mais. A grande verdade é que você é livre dos poços da vida. Mas quem te manteve dentro de um poço não quer te ver sobressaindo, sobrevivendo, resistindo, avançando, indo, caminhando, prosseguindo. Ele não quer. Ele quer ver você amargurado, quer ver você debilitada, quer ver você desestabilizada, quer ver você louco, louca, perdido, perdida, sem força para simplesmente olhar para cima e dizer: existe uma razão pela qual eu vivo. Por isso que existe um desânimo, às vezes, que ele acerta a sua porta. Às vezes você olha e diz: eu não tinha motivo nenhum para acordar assim, mas acordei. Não tinha motivo nenhum para andar desse jeito, mas andei. Não tinha motivo nenhum para estar desse jeito, mas estou. E não há quem, muitas vezes, diga: eu passei sem lidar com isso. Esses dias eu ouvi, quando alguém entrevistava um antigo escritor e ensinador da palavra. E no diálogo, ele fez uma pergunta lá e dizia para esse homem experiente no caminho. E dizia para ele: explica um pouco sobre esta ação da graça de Deus na vida do homem chamado, esta ação da graça de Deus na vida do homem separado, na vida da mulher separada para ele. Claro que ele está falando na vida do crente em si, não era pastores apenas, né? Falando na vida de todo crente. Quando eu falo do homem separado, não penso propriamente no ministério, eu falo de gente que está vivendo para Jesus, você entende? E ele disse: bom, tem muitas coisas para dizer sobre a operação dessa graça.
E uma delas é que a graça é graça mesmo, de verdade. Porque ela é graça para me fazer estar de pé e é graça para me fazer me encontrar com as minhas próprias limitações e ao me fazer me encontrar com as minhas próprias limitações, me tirar desse ambiente dessas limitações e dizer para mim, tem graça para você sair disso. E ele disse, eu vou explicar o porquê disso. Ele disse, quase sempre que eu prego, no domingo com muito fervor, na segunda eu conheço o que é estar desanimado, triste, abatido e sem força. Todo mundo saiu daquele culto vibrando, feliz, alegre, edificado, construído, renovado. E todo mundo que saiu daquele culto edificado, feliz, diz como Deus é na vida daquele homem de Deus. Como Deus usa, como Deus falou, como Deus ministrou, como Deus compartilhou. E ele disse, bom, no outro dia eu estou um caco. E não é o cansaço de ter ficado um tempo em pé ensinando, ou o cansaço de ter passado alguns dias pensando no que pregar e preparando o que pregar. Na presença de Deus. É um abatimento que é uma realidade. Paulo diz aos Coríntios que a gente se sente abatido. A gente só não é destruído por isso. Mas é um conflito. São conflitos, são embates, que é uma realidade na vida do mais experiente do caminho. Até aqueles que são novos conversos. E não há quem não vivencie esse tipo de experiência. E é por isso que todas as vezes que eu abro a Bíblia pensando sobre esse assunto, a voz de muitos dos quais eu pude ouvir ao longo dessa minha jornada de alguns anos para cá. Sim, eu ouço esse grito. Eu sei que eu estou preso. Eu sei que eu estou presa. Mas eu quero sair daqui com vida. Porque parece que tudo ali é para a morte. E aí eu vou para a palavra com vocês, claro. Mas eu estou fazendo apenas uma introdução para chegar no texto bíblico. Vindo um pouco de fora para dentro, como alguém diz. Mas eu sei que você se você um dia já leu o material do John Bunyan, Peregrino, ou assistiu o filme, principalmente se você assistiu o filme do Peregrino, você viu ali uma cena onde os dois viajantes que estão caminhando para a cidade celestial, eles são pegos por um gigante. E se não me falha a memória, o gigante é intitulado Desespero. Se não me falha a memória. Desespero. E ele pega aqueles viajantes e consegue aprisioná-los e coloca-os naquela situação horrenda e doída, numa masmorra, coloca-os em um cárcere, em uma cama. E eles ficam ali numa situação tão terrível que parece que não vão conseguir sair. E tudo aquilo acontece porque eles perderam um pouco a ligação deles com a rota, com o caminho estabelecido. Porque já havia sido anunciado, dito, falado, lido, crido, recebido, que o caminho é um só.
Mas eles tiram a atenção do caminho e se perdem por alguns momentos na trajetória que eles fazem. Não é uma vez, não é duas, eles se perdem na trajetória. E ao se perderem, caem nas mãos desse gigante, que com toda a força e com toda a veemência os aterroriza, ao ponto de quem está dentro daquela condição, naquela masmorra, sentir os impactos sobre as suas emoções e os seus sentimentos e quase se entregar. E vai se entregando dentro daquela masmorra de uma forma que chega a entender, bom, eu só tenho duas opções. Ou eu morro pela agonia causada por esse lugar onde luz nenhuma chega, ou eu aceito a opção que esse gigante chamado desespero, ele tem dado a todo mundo que tem cruzado o caminho dele e a trajetória dele. O que é que ele tinha como opção? Ele tinha, vou colocar assim para você entender melhor, tinha veneno, te mata, te destrói, te acaba. E parecia ser uma solução mais fácil. Porque a sensação de quem está na câmara, na masmorra, no cárcere, é de que as dores nunca vão findar, eles nunca vão sair dali, eles nunca vão romper qualquer tipo de ligação com aquele ambiente tão terrível. Só que a gente precisa entender que em Deus há saída. Então chega um momento que ele vai se entregar, ou quer se entregar, quer desistir, quer parar, quer largar tudo e quer colocar um ponto final. E aí alguém já disse, e eu guardei quando alguém disse isso, ninguém que está sendo vítima desse processo todo busca como recurso a morte, suicídio ou o que seja, porque quer simplesmente desagradar, ofender, machucar a Deus e a si mesmo. Não. Está querendo matar o que está matando ele. É o desespero que usa a força do abuso vivido, das crises vividas, das angústias vividas. E como no meio do caos da vida a gente lida com tanta coisa ao longo de tempos na vida, com tanta imaturidade e sem nenhuma responsabilidade, até que chega um momento que Deus abre os nossos olhos, amadurece, fortalece, firma, enraiza. E nesses momentos que ele faz isso, ele o faz para dizer a gente, não olhe as coisas a partir da sua emoção, das memórias amargas que você carrega, das coisas que te afligem e você sente, não! Olhe para tudo que você está vivendo nessa câmara, nesta masmorra, neste lugar de encarceramento. E lembre-se que há promessas aí. Lembre-se que há promessas aí. Porque se você conseguir lembrar que há promessas, por isso eu comecei falando e orando assim, citando Hebreus 10, 23. Porque fiel é Deus que prometeu. Agora, eu preciso ler a Bíblia com você, depois dessa simples e prática introdução. E quero ler a palavra de Deus pedindo ao Senhor que Ele use tudo isto aqui, que é a sua palavra, tudo isto que é a sua palavra, para trabalhar
em mim, para trabalhar em você, para trabalhar em cada um de nós. E que possamos, para a glória de Deus, sairmos dos muitos processos que afligem a nossa vida. E se tem alguém que preciso já dizer a você de antemão, que tem interesse em abrir a porta desse lugar, porque para aqueles que estão envolvidos ali no filme O Peregrino, quando eles estão dentro daquele cárcere, trancados ali por aquele gigante chamado desespero, a saída deles, se você lembra do filme da cena, é uma chave. E nós temos, porque aquele que a gente ama e adora, ele tem essa chave. A chave que abre e ninguém fecha. Leia Isaías capítulo 22 depois, Apocalipse 3. Ele tem a chave para abrir e ninguém fechar, para fechar e ninguém abrir. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Então, olhe comigo, por favor, para o livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, por favor. Eu estive falando com vocês em outro momento sobre o capítulo 24 de Ezequiel, toda aquela situação, né, da morte da sua esposa. Mas hoje eu quero olhar com você um outro momento. Algo aqui que também está ligado a tudo isso. Mas vamos ler aí a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Eu quero que você observe no capítulo de número 2 e o capítulo 3 de Ezequiel, tá bom? Capítulo 2 de Ezequiel, capítulo de número 3 também. No capítulo 2 é rápido, é prático, eu quero ler o verso 1 e o verso 2 diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Olhe para o capítulo de número 3, por gentileza. Capítulo 3 de Ezequiel. Observe aí a partir do verso de número 1. Diz assim: Depois me disse, filho do homem, vou ler de novo. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. E era na minha boca doce como o mel. Para a gente encerrar essa leitura, olhe para o capítulo de número 4
de Ezequiel, verso de número 4, por favor. Diz assim: tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Preste atenção, que eu quero pegar só essa primeira parte desse verso 4 do capítulo 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo. Aí ele diz, vou citar aí a parte B, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Ele, claro, está falando Ezequiel aqui da responsabilidade que ele tem nessa missão que Deus lhe deu de ser profeta para corações resistentes, causa rebelde, enfim, você conhece o contexto, porque em outros momentos aqui eu já falei, já trouxe aqui como narrativa uma pequena exposição, né, dos primeiros capítulos de Ezequiel para vocês aqui, e situando vocês dentro do que se trata o livro do profeta Ezequiel. Eu quero apenas que você atente, com base nessa temática, e o quanto isso aqui está ligado a essa temática. Porque o que a gente tem é alguém que faz questão de dizer, olha, eu, Ezequiel, era cativo no meio de um grupo de cativos. Estava na Babilônia e era um dos que estavam cativos ali. Se ele fosse trazer com detalhes algumas coisas, talvez ele dissesse, meu pai já não estava comigo, mamãe também não. Irmãos, não se sabe, ou não se tem aí, né, uma série de informações que apresentam irmãos de Ezequiel. O que se fala, como eu disse anteriormente, é que ele tem uma esposa, a qual vem a falecer mais na frente. Por isso a gente consegue perceber Ezequiel entre o convívio com as pessoas que estão no cativeiro e um lugar de isolamento. Porque o contexto que ele está é esse contexto de um cativeiro que para Ezequiel nada mais é do que uma grande masmorra, um grande cárcere, uma grande prisão. A gente está falando de Babilônia, cujo poder, a força nesses dias é muito grande. E Ezequiel, que está envolvido dentro de todo esse contexto de cativeiro, sabe que muito do que eles estão vivendo ali tem a ver com as profecias de Deus através de Jeremias, tem a ver com a rebelião de corações do povo de Judá, e tem a ver com esse trabalhar de Deus, que às vezes a gente não entende e estranha. Porque é esse momento em que Deus decide mexer nas coisas do nosso interior. E mexe com tudo. E de repente decide depois reconstruir tudo e glorificar o nome dele nesse tudo que ele decide reconstruir. Não é uma situação tão fácil de se assimilar para quem está ali no cativeiro. Que Deus está fazendo alguma coisa nele. Então Ezequiel se vê como alguém sem apoio. Ezequiel se vê como alguém, eu poderia dizer assim,
como alguém que está dentro de um cativeiro e a impressão que se tem desse cativeiro é que não se tem saída dele. O Salmo 137 descreve bem a realidade desse cativeiro na vida do povo. Diz que nem cantar conseguia. Então parece tudo que tem a ver com culto, com adoração, com vida com Deus, tudo é deixado de lado e deixado para trás. Claro que há um esforço de gente para que o povo saiba qual é a sua herança, principalmente quanto à palavra. E eles falam para os filhos, sim. Mas o que eu estou falando é que essa vida de Deus nos cultos, essa graça, essa glória, essa realidade de Deus manifestando-se em ambientes de culto, não há para eles ali. E como não há, eles ficam numa situação que os faz silenciar e aceitar a realidade vivida ali entre os cativos e no cativeiro como definitivo. O que mais você poderia encontrar ali era a gente se entregando quanto à sua própria vida, porque aquela situação era uma situação de um verdadeiro cárcere, uma verdadeira prisão, um verdadeiro processo de aprisionamento. Só que Deus olhava para Ezequiel e Deus precisava de uma voz para falar não com quem estava no cativeiro, mas para falar com gente que não estava no cativeiro, que era o povo de Israel, que tinha por capital Samaria. A gente está falando daquilo que eu sempre toco aqui, Reino Norte, Reino Sul. O Reino Sul está representado por estes que estão no cativeiro, junto com Ezequiel aqui. O Reino Norte não está no cativeiro ainda. Vai viver os cativeiros deles. Mas nesse processo, não há culto que faça sentido, não há nada, não há altares, não há nada. E isso aqui é algo que você me ouviu falar em outro momento, que eles não têm prazer nenhum de culto. É uma geração diferente daquela geração que quando viveu o cativeiro egípcio, chegou um momento e decidiu clamar. Essa geração aqui, não. Estão ali. É claro que no meio deles, Deus vai mexendo com uns, porque eu penso que o Daniel começa a se inquietar e dizer, Deus, que é isso? Não termina não? Será que a gente não sai mais daqui, Senhor? Aos contemporâneos dele. Então, diante dessa situação, todos os que estão envolvidos nisso aqui vão buscando seus meios e eu penso que vão fazendo duas coisas. Primeiro, adaptando-se à situação e ao processo. Segundo, tentando não deixar que no coração aquele sentimento, aquela força, aquela alegria, aquele prazer, e por que não dizer, aquela fé se manifeste. Não deixa. Porque eles não querem produzir ou se permitir ter sendo gerado dentro deles falsa esperança. Eles não querem que essa falsa esperança esteja reinando ali. Porque chega, estou esgotado disso aqui. E eles estão vivendo esse momento de esgotamento de verdade. É um esgotamento espiritual sem igual.
A gente vai buscando nesses processos, às vezes, alguma coisa que faça rir, outra coisa que dê algum impulso, para que a gente possa, de repente, se sentir, né, um pouquinho melhor. Mas no cativeiro ali, eles vão se envolver em todo aquele processo de idolatria que reina naquele território, com algumas exceções, entre elas Daniel. Daniel decide ser crente lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego. Decidem ser crente. Mexe no nome deles, fazem tudo e eles, não, eu vou ficar crente aqui. Estou na Babilônia, mas eu tenho um negócio com Deus. Só que a aflição ali é muito grande. Você imagina o que é isso? Daniel capítulo 6 diz que vai ter cova ali, de leões para se enfrentar. Daniel capítulo de número 3 diz que vai ter fornalha ali para se enfrentar. Ezequiel diz que o processo ali era difícil, ali se lidava com um céu fechado. Era uma situação que parecia não ter saída. Era uma situação que parecia que dela não fluiria vida nenhuma. Não havia esperança nenhuma. Não haveria alegria, gozo, prazer nenhum tomando conta do coração e da alma deles. Então, diante disso, o que é que fica? Diante disso, o que é que resta? Diante disso, apenas o desejo de que tudo isso acabe logo. E aí, o que a gente chama de vida perde o sentido, não tem sentido nenhum. A palavra alegria não passa perto. Aí você olha para esse processo e você percebe que a pessoa ela está de verdade dentro da câmara dos horrores. Ela está numa situação que ela não consegue. E aí vem gente dizendo, isso é cheio de mimimi, é nada. É uma alminha pequenada. É uma alminha cansada. É um coraçãozinho exausto. É gente quebrada. É gente sofrida, é gente doída no processo. A grande questão é como Deus propõe alguma coisa nova nessa situação. Porque quem está vivendo um momento como esse precisa de alguma coisa nova. Não é só suporte, sua cruz, não. Quem está num processo de cárcere existencial como esse, quem está na câmara dos horrores, quem está preso, na agonia, na angústia, quem passou esse ano vendo o mundo em preto e branco, sem cores a mais, sem nenhum colorido, quem passou esse tempo todo lidando com cinza, talvez deve ter chegado a dezembro dizendo, Deus, eu sou um milagre, porque eu me arrastei tanto esse ano para chegar até aqui, Deus. Que é isso, meu Senhor? E aí tem mãos que dizem que em vez de se estenderem, a boca de alguém se abre para dizer é choradeira, é mimimi. Caindo numa cilada, porque em algum momento esse coração se sentia aflito. Não vai ter um abraço. Não vai ter carinho.
Porque o que você semeia é o que você colhe. E às vezes eu sei que nem sempre isso se torna uma realidade na sua vida, quanto ao seu olhar, porque você às vezes diz, eu plantei isso e colhi outra coisa. Eu já expliquei por que isso acontece aqui. Eu já disse a vocês que tem uma justiça que opera sobre as nossas sementes. Não é o terreno, não é o solo, não é sobre quem semeamos. É diante do que estamos semeando, da justiça de Deus. E essa justiça, ela paira sobre a nossa semente. Uma hora dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas eu sei que tem gente que o Espírito Santo colocou aí que está precisando de uma coisa nova de Deus. Eu sei que tem gente que o Espírito de Deus fez passar por aí que está precisando de uma coisa nova de Deus. Eu sei que eu estou falando com gente que está precisando urgente de uma coisa nova de Deus no ambiente da família, da casa, enfim. Mas o Espírito Santo está olhando para mim. O Espírito Santo está olhando para o nosso coração. O Espírito Santo está olhando para a nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando com a gente. E hoje, eu tenho certeza que tem alguma coisa nova que ele já está fazendo. Porque no capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel diz que Deus fez umas coisinhas novas. Ezequiel está dentro desse processo e tudo para ele ali é uma masmorra que o espreme, que o sufoca, melhor dizendo. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele vai para a beira do rio Quebar. E ali, junto àquele rio, Deus começa a fazer algumas coisas. A Bíblia diz que o céu abriu. Não vou entrar em detalhes da visão que Ezequiel teve. Mas diz que o céu abriu. Diz que o trono de Deus se revelou. O Espírito de Deus agiu, guiando rodas. Ezequiel contemplou a glória máxima de Deus, caiu por terra. E quando ele está no chão e na lona, porque esta glória que o faz cair, ela só está fazendo ele cair porque aquele processo de cativeiro já dominou muito da mente, do coração. E esta glória vem para mexer com este peso que passou a repousar na mente, no coração, e fez com que quem estava ali naquela situação se sentisse tão subjugado no processo que não conseguiria se ver voando de jeito nenhum. Mas a glória do Senhor veio. Vem para desmontar, vem para quebrar, vem para mexer com todo este peso, esta carga que está sobre a sua vida. E quando a glória de Deus vem, Ezequiel diz, eu caí por terra. Está no verso 28 do capítulo 1, a última parte. Eu caí sobre o meu rosto. E ouvi a voz de quem falava. E o que é que ele disse? Ele disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel diz que ele mesmo, dele mesmo, preste atenção nisso. São detalhes às vezes que a gente lê e não percebe, mas o Espírito Santo está nos mostrando hoje. Dele mesmo, ele não tinha força para levantar. E aí você diz, claro, pastor, foi a glória de Deus que se revelou. É aqui que entra, porque é o choque. Preste atenção nisso. É o choque da glória de Deus com as mazelas e com as dores estabelecidas a partir da câmara dos horrores vivida por ele. Porque, gente, o processo do cativeiro era de 70 anos.
Jeremias capítulo 29, verso 10 e 11. Era de 70 anos. Quantas noites, quantos dias, sem direito a uma série de coisas, mas vivendo pela fé e entendendo que o Deus do céu, que um dia ouviu o menino, decidiu chegar nessa fase dos 29, 30 anos de idade na vida dele, para dizer a ele: eu vou começar a desconstruir a força do que se ergueu em você para pesar contra você, e eu vou colocar você em uma condição diferente daqui para frente, vou te fazer respirar, vou te fazer andar, vou te fazer viver, vou te fazer desfrutar da água da vida, de gozo, de ser, de um poder que eu vou ministrar sobre a sua vida para você profetizar até mesmo sobre vales de ossos secos e as mudanças acontecerem ali. Ezequiel está simplesmente passando por todo esse processo, por toda essa situação do choque da glória de Deus com a realidade de opressão, de dor, de perdas, de tudo que está ali instalado, e o faz olhar para o lado e dizer: não tem saída. E todo dia a respiração, só Deus sabe. Todo dia a pressão, só Deus sabe. Todo dia a situação é difícil. Mas a glória do Senhor está ali. E eu vou lhe dizer, a única coisa que Ezequiel vai conseguir fazer aqui é escolher por quem ele quer ser vencido. Por que eu digo escolher? Porque tem gente que, mesmo tendo a visão e sendo visitado, diria: Deus, eu não consigo mais. Eu não consigo, não. Ezequiel se deixa ser vencido por aquilo que pesava do cativeiro nele? Ele não. Quando Deus mostrou opções que vão além do sofrimento, quando Deus mostrou opções que vão além da culpa, quando Deus mostrou opções que vão além das feridas deixadas pelos abusos sofridos, as coisas começaram a clarear. Quando Deus começa a dar opção e ele começa a perceber que tem uma glória para além da enfermidade, ele começa a decidir dentro dele quem vai vencê-lo. O que o cativeiro gerou, ou o que o trono de Deus está gerando como visão da glória de Deus na sua vida. É bom entendermos que a gente, nesse processo de encarceramento emocional, psicológico, espiritual, a gente sai desse processo se permitindo ser vencido pela manifestação do trono e da glória de Deus na nossa vida. Esta é uma primeira coisa importante que Ezequiel está, a partir da sua vida, nos ensinando. Mas, em segundo lugar, perceba, Ezequiel vive esse choque, vai ao chão. A voz de Deus brada e diz: eu sei que você se deixou ser vencido pela minha glória. Verso 1, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Porque eu não estou aqui apenas para te dar a visão da glória. Eu estou aqui, Ezequiel, para te dizer que quando tudo se torna nada e este nada se faz um peso violento sobre a sua existência, um peso esmagador sobre a sua existência, faz um favor a você mesmo, Ezequiel.
põe-te em pé. Aí ele diz, fica claro aqui, tá? Que ele mesmo não tinha condição. Ele mesmo não tinha força para isso. Ezequiel, não. Ele mesmo não tinha condição. Ele mesmo não tinha força para isso. E aí eu olho para o capítulo 2, verso 2 e percebo algo lindo. A primeira parte que a gente leu, a primeira parte do verso 2 diz assim, então entrou em mim o Espírito. Quando esse Espírito entrou? Ele diz, quando ele falava comigo. E como eu não tinha condição de reagir, porque eu estava um bagaço, diante do choque da glória de Deus com a realidade opressora e doída que eu vivia, o Espírito de Deus me pôs de pé. E por que isso acontece? Porque ali, preste atenção nisso que é muito importante, no ambiente do cativeiro que para Ezequiel se transforma num cárcere, numa masmorra, num lugar terrível. Lugar de perdas, de muitas coisas. Neste lugar, Ezequiel percebe Deus erguendo assim um muro com a sua glória, cercando um espaço, chamando Ezequiel dentro do cativeiro para esse espaço que Deus decidiu cercar com a sua glória e disse para ele, fique aqui, porque eu tenho opção para além dessa realidade. Eu quero te falar contigo de propósito. Eu quero falar contigo da tua missão. Eu quero falar contigo das coisas que você tem para viver. Eu quero falar contigo das coisas que eu farei através de você. Eu falarei através de você. Eu tocarei através de você. Eu me revelarei através de você. Você está disposto a ouvir o que eu tenho a dizer? Ele diz, eu já estou ouvindo, meu Senhor. Fala mesmo. Aí no verso 3 ele diz, só nessas duas primeiras partes, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Te envio. Mas como o Senhor vai me tirar daqui? Bom, não importa. Porque duas coisas Deus vai fazer. A voz do profeta que está no cativeiro, ecoar do cativeiro e chegar aonde tem que chegar. Segundo, movê-lo. E olha que Deus o move de várias formas. No capítulo 37, você lembra, né, do Vale dos Ossos Secos. O Senhor, diz ele, me tomou, me levou e me pôs. Deus sabe como mover a gente. Mas o que me anima é saber que nesse territóriozinho da Câmara dos Horrores, do lugar onde o desespero bate a porta, Deus tem os seus cercos de glória e de graça ali, para que a gente se refugie, para que a gente se sinta acolhido, para que a gente se sinta amparado, para que a gente se sinta abençoado, para que a gente se sinta favorecido, para que a gente se sinta cuidado, para que a gente se sinta sustentado pela graça de Deus. E é isso que Ele está querendo proporcionar ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Assim, o que é que Ele quer provocar? O que é que Ele quer me fazer sentir provado? Que existe uma glória aí, dentro desse território. Olha, é só você simplesmente se colocar na posição diante de Deus. Você vai perceber que o quarto, que era um marasmo, ele vai se transformar em um ambiente de luz. Que o ambiente onde tudo era aflição, tristeza, está se transformando em um lugar de boas gargalhadas,
Deus vai levantar muita gente saudável a partir de hoje. E eu quero profetizar, Deus vai cercar esse lugarzinho onde as noites têm sido mal dormidas. E Ele vai fazer repousar sobre este lugarzinho a sua glória, a sua presença doce e especial, que sustenta o coração de quem confia, de quem se lança, de quem diz, paizinho, está doendo, chega aqui. Ele está revelando o propósito. Vai falar de missão, mas dentro desse cativeiro, onde tudo para mim é assim, ele diz, foi aqui que eu abri céu para você. É aqui que eu estou revelando a glória a você. É aqui que haverá sinais da minha parte para você. É aqui que eu vou fazer muitas coisas a partir de você. Ezequiel diz, ele me pôs de pé. Em terceiro lugar, no capítulo 3 que lemos, no verso de número 1, no verso de número 2, Deus vendo Ezequiel ali, já o colocou de pé. Deus decide, preste atenção nisso, fortalecer a estrutura, porque a libertação da gente, a saída da gente dessa câmara dos horrores, depende da permissão que a gente dá para Deus fortalecer a nossa estrutura. E aí vem Deus com um cardápio? Não, Deus vem com um prato feito. E diz Ezequiel, olha, em cativeiro também tem restaurante. Deus, Ezequiel. Então, Deus, eu estou precisando, porque faz tempo que eu fiquei naquele isolamento lá, faz tempo que eu venho ficando naquele isolamento lá na beira do rio Quebar. Eu quase não tenho me alimentado. Coloca a lasanha diante de mim, Deus, porque essa câmara dos horrores tira a fome, tira o prazer de viver, tira tudo. Me alimenta. Aí Deus diz, eu tenho o que você precisa e não o que você quer. Por que eu estou dizendo que Deus diz isso? Porque olhando para o capítulo 3, verso 1, diante do que Deus vai oferecer, é como se o próprio Deus bradasse ao ouvido de Ezequiel, querendo fazer Ezequiel entender que o restaurante não é dele. Que se Deus cercou o lugar com glória, Deus tem direito sobre o território onde a glória dele se manifesta. E se ele tem direito sobre o território onde a glória dele se manifesta, ali ele supre como quer suprir. E no capítulo 3 é dito, filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Ele disse, Deus, o Senhor acabou de me dar opções, ou de dizer para mim que eu posso comer o que quiser. Não, eu disse que você come o que achar. Mas Deus, o que eu estou achando é um rolo. Ele diz, é isso. Para a estrutura abalada, para espírito abalado, para a alma abalada, para uma vida abalada. A estrutura não é fortalecida com umas coisinhas mais fracas e mais simples, não, Ezequiel, tem que ser algo forte. Quando se quer ficar, quando se está de pé e quer se permanecer de pé, principalmente se o Espírito Santo foi quem levantou, o que vem à boca tem que ser algo forte. O Senhor disse, está vendo esse rolo aí?
Está vendo esse rolo? Eu quero que você coma. No verso de número 2, ele diz assim: então abri a minha boca. Aí olha que lindo. E me deu a comer o rolo. Deus disse: eu vou colocar mensagem, palavra, sim, na sua boca. Eu vou colocar para que venha até o seu interior, Ezequiel. Porque eu sei que os abalos estão aí. Mas eu vou te dizer: come o que te fortalece, come o que te ergue, come o que te levanta. Ah, se você soubesse o valor de lives como essa, onde a gente vem estudando a Bíblia todo dia, você não perderia um minuto, um momento. Você só perde porque o adversário muitas vezes sopra algumas coisas como distração para a vida da gente, simplesmente não focar em Deus. Porque comer dessa comida é fortalecer a estrutura. Eu vou repetir: comer desta comida é fortalecer a estrutura. Veja o que diz o verso de número 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Ezequiel, oi Deus, não come pouco, coma muito, Ezequiel. Coma até encher, Ezequiel. Aí ele diz assim: então eu comi. E olha que coisa linda. E era na minha boca doce como mel. Era na minha boca, já termino agora, doce como mel. Porque o que Deus traz para a nossa estrutura muda a realidade do nosso interior. Nos tira da câmara dos horrores quando a gente se permite se alimentar disso, ou ser alimentado disso que Deus oferece. Ezequiel disse: era como mel. Por quê? Porque durante dias de cativeiro todo esse sabor da vida lhe havia sido roubado e tirado. Mas quando ele come aquele rolo, Deus diz: eu estou enchendo as tuas entranhas de sabor novamente. Eu estou acrescentando doçura a este interior ferido. E é o que ele está fazendo esta noite com você. Ele está acrescentando doçura a esse lugar de amargura que está estabelecido aí. Ele está mudando esta realidade hoje. Ele está enchendo as nossas vidas hoje. E está tomando conta do nosso interior pela graça do seu Espírito Santo neste momento, enchendo a gente daquilo que tem sabor de mel. Deus está envolvendo sua vida. Deus está envolvendo a sua história. Por último, no capítulo 4, verso 4, Deus diz a Ezequiel: faz uma coisa, quando fores dormir, deita-te sobre o teu lado esquerdo. Parece uma coisa muito estranha isso. Deus falar com Ezequiel, depois de mostrar aquela glória toda e dizer para ele: vem cá, Ezequiel, quando for dormir, deita sobre o teu lado esquerdo. Qualquer um diria: Deus, que é isso? Se eu estou falando do jeito de dormir, eu gosto de rolar na cama.
Deus disse: dorme sobre o teu lado esquerdo. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe as nossas dores e o que nos incomoda. É claro que aquilo tem a ver com a mensagem que Ezequiel vai carregar para entregar. Mas o processo também fala comigo sobre esse conhecimento que Deus tem da gente, que diz: eu sei como você gosta de dormir. Você gosta de dormir sobre o seu lado direito, durma sobre o esquerdo. Deus conhece o que nos incomoda. São muitas coisas que Deus está, a partir desse momento, falando aqui. Muda de posição. No mesmo lugar. Mas muda de posição. Deus vai fazendo a gente olhar e entender isso. E dorme sobre o teu lado esquerdo, Ezequiel. Por quê, Deus? Porque eu sei, durante muito tempo, o que você viveu dormindo do outro lado. Quem mais do que Deus para promover mudanças que vão do ambiente de trabalho nosso até o lugar da cama? Deus está mexendo com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Deus está mexendo. E Deus não vai ficar, gente, sabe, sem fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, não. Às vezes a gente fica: meu Deus, por que fulano não chegou, não veio, por que aquele coração, Senhor, não esteve aqui comigo nisso, naquilo, por que não cooperou, por que não abraçou, Senhor, por que não acolheu? E a gente fica, só que quem sabe da gente, cuida da gente de verdade é Deus. Em Cristo Jesus é Deus. E Ele vai tirar você desta câmara dos horrores hoje. Porque isso está sendo destrancado, Deus está abrindo, está dizendo: eu sei das dores, das feridas, mas você hoje muda de posição e vive uma nova fase na história da sua vida. E Ele está proporcionando isto ao teu coração. Creia. Acredite que Deus não te deixará. Ele vai mudar as coisas. Ezequiel parou e disse: Deus, o que é isso? Ele disse: mude de posição, você vai dormir de outro jeito. Mas por quê? Ele disse: eu conheço tua coluna, Ezequiel, eu conheço tuas entranhas, eu conheço o teu interior, eu sei de tudo de você. Deus está hoje sarando, tocando, restabelecendo, alcançando, renovando. Ei! Ele não vai deixar de cuidar nem de prover. Ei, Deus. Maniar-te andaio vossi. Berieri aradaiam venderio, eu do como mandará sui everia. Se tu pudesses ver como o Senhor está te segurando pelas mãos e com mão forte tem te sustentado. É Ele quem tem cuidado. É Ele quem tem agido. É Ele quem tem operado. E Ele está enchendo você de vida. Ele está enchendo você de alegria. Ele está enchendo você de graça,
de força e dizendo para você as mudanças que Ele está fazendo vai fazer com que Ele seja engrandecido no teu caminho. O gozo da tua presença invade meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver, tu em mim, eu em ti. A vida assim é mais vil, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, desejo estar. Nas horas mais tristes da vida eu posso clamar, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduz a orar. Quão maravilhoso para o crente é entrar no altar e clamar com fervor, sabendo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, Ele ergueu-me assim. Ei, oh, Jeová, Yassemi, dargue de canuti como viasse, erguiara da eu e vivo viasse. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia. Oh, eniste Neemias, da demandiaste do comunhas. O Senhor está agindo nesta noite. Deus está abraçando, Deus está acolhendo gente. Deus está tirando gente de realidades difíceis, abrindo portas que ninguém podia abrir para você, a não ser Ele.
e está mostrando a glória dele sobre a sua vida nesta hora. Creia que ele está cuidando de você. Não ficarás encarcerado, preso nem preso. Deus vai mover as mãos dele ainda. E o nome dele será engrandecido no teu caminho. Deus vai te dar graça para você respirar. Deus vai te dar vida, gozo, alegria. Porque o tempo é dele, a hora é dele. Ele sabe agir e trabalhar na vida daqueles que confiam, esperam e dependem dele. Que ele continue cuidando de você e dos seus. E que ele faça com que essa palavra gere vida dentro de você. E te dê a certeza que as coisas não vão terminar desse jeito, porque maior é o que está contigo, cuidando de ti. Que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Querido Deus, obrigado por esse tempo na tua presença. Continua cuidando da gente. Dá a gente uma noite de sono em paz e pacificada. Nos dá um final de ano abençoado, feliz, tranquilo, repleto das tuas bênçãos. Nos dá um ano de 2024, Pai, diferente, abençoado, com respostas que se esperou nesses últimos 3 anos. Traz em 2024 e ainda neste final de ano para a gente. Honra o teu nome e cuida de nós, porque nós somos limitados, pequenos, falhos, Deus. Nós confiamos profundamente na tua graça. Sustenta-nos. Sustenta-nos com as tuas mãos. Faz o teu nome ser engrandecido na nossa vida. É o que eu te peço. Cuida desse coraçãozinho, desta vidinha que está aí. E abraça essas pessoas, seus lares, suas casas, assim como a nossa. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe você. Obrigado por estarem participando dessa live junto conosco. É muito especial a sua participação e eu desejo que você seja cada vez mais acolhido no Senhor, guardado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Tenha uma noite de paz, de descanso. Se o Senhor permitir, amanhã pela manhã estamos juntos aqui, também à noite, às 19h30 e amanhã pela manhã às 9 horas. Tá? Todos os dias a gente tem se esforçado para estar aqui, compartilhando do ensino da palavra com amor. Cobre as nossas vidas de oração. Tá bom? Deus te abençoe. Uma ótima noite. Um beijo na alma, no coração. Deus abençoe a Érica. E todos que estiveram conosco aí, tenham todos uma noite de paz e seja livre pela graça de Deus em Cristo Jesus. Tenha paz, durma em paz, acorde amanhã para boas notícias e viva as boas coisas de Deus na sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.